Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, antes de dar início à minha fala, eu gostaria de cumprimentar a deputada estadual Luciene Bezerra, do PDT do Estado de Mato Grosso, que nos faz uma visita aqui da região de Juara, um importante município do nosso Estado. E também o Toledo, que está aqui, digno representante do PDT do município de Sinop, importante município do nosso Estado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Senado, TV Senado e os amigos das redes sociais. Senhor presidente, existem no país, no nosso país, algumas coisas que, de tão repetidas pela propaganda, nós acabamos acreditando sem pensar muito no assunto. Fala-se tanto do famoso PAC há tantos anos que a população tem a impressão de que se trata de alguma coisa fora do comum, um plano mágico para salvar a economia brasileira e melhorar as condições de vida da população. Mas vamos parar para pensar, senhor presidente. O que é o tal PAC? É claro que são gastos bilhões de reais com esse carimbo chamado PAC. Volta e meia, uma autoridade diz que isto aqui é PAC, ou agora melhorou porque entrou no PAC. Mas o que é isso? O que isso significa, senhor presidente? Primeiro, vamos pensar, o PAC é um plano com objetivos e uma lógica econômica, ou é simplesmente um aglomerado de despesas e iniciativas? Nós temos que responder a esta indagação. Um plano precisa ser estratégico. Exige que sejam fixados objetivos e que sejam listados meios para atingir esses objetivos. E onde estão estes objetivos neste famoso PAC? Não existe nenhum documento geral que deixe claro à sociedade, de uma forma coerente, que o PAC tem por meta tais ou quais resultados para a economia ou para qualquer setor da política pública. Se vamos à tão propagandeada página da internet sobre o PAC, vamos ver algumas palavras genéricas. Por exemplo, consistência fiscal. Bonito isso, consistência fiscal. Medidas fiscais de longo prazo. Ou uma outra, melhoria do ambiente de investimentos. Até parece tese de doutorado. Melhoria do ambiente de investimento. É uma lista de medidas pontuais de concessão de empréstimos, despesas públicas e desonerações. Não se tem a menor noção de como elas se articulam entre si. Qual é a lógica de usar esse conjunto de instrumentos? O componente de planejamento do PAC, ou melhor, a sua ausência deste componente reflete a completa falta de rumo da política econômica. Além disso, eu tenho denunciado nesta casa, senhor presidente, a manobra após manobra da chamada contabilidade criativa, senador Jaime Campos, das autoridades econômicas para mascarar o aumento do endividamento público e a fragilização das contas públicas. O governo vem falando em consistência fiscal. Bonito isso também, consistência fiscal. E é nada mais que uma piada, uma brincadeira de mau gosto. Um plano econômico não é só um rol de gastos, tantos bilhões aqui, outros tantos acolá. Mas o PAC acaba sendo só uma lista de despesas, muito festejada por quem a promove. Mas despesas para quê, senhor presidente? Quais as prioridades? Ainda que seja só um programa de investimento, o PAC deveria apontar que segmentos prioriza, que metas espera obter em termos de aumento de produção, melhoria na produtividade ou nos indicadores sociais. Quais os problemas centrais e o seu necessário enfrentamento? Eu gostaria, senhor presidente, que alguns de meus colegas senadores ou senadoras ou alguém do Executivo pudesse mostrar objetivamente o que não está publicado em lugar algum, o conjunto de metas setoriais e como elas se relacionam.
quando examinou os enormes gastos, os enormes gastos públicos com subsídios aos empréstimos e desonerações de impostos relacionados ao PAC, o Tribunal de Contas da União apontou no Acórdão 3071 de 2012 que não existe sequer a medição do custo desses benefícios, muito menos a avaliação dos resultados econômicos deles decorrentes. Qual é o sentido de listar gastos de tantos bilhões em transportes, tantos em energia, outros tantos em pavimentação ou saneamento? Qual é o sentido disso? Estas são obrigações do poder público, senhor presidente. Atividades que terão de ser feitas de qualquer modo. O que se espera, senhores senadores, de um programa prioritário é que traga mais meios para superar os problemas críticos. Senão, fica uma lista de obras como qualquer outra. Uma lista de obras como qualquer outra, vendida como se fosse um salto para o futuro, uma grande inovação, o que na realidade não é. Mas vamos ver a lista de obras, senhor presidente. Analisar aquela pouca informação que o governo oferece no seu site, vamos ao 7º balanço do chamado PAC 2, que está aqui em nossas mãos. Tudo muito bonito, cheio de figuras e imagens. Depois de algumas páginas de estatísticas macroeconômicas totalmente enganosas, como a chamada dívida pública líquida, que foi completamente desmoralizada pelos truques cambiais feitos pelo Tesouro, achamos um total geral dos gastos que o governo chama de PAC, 557 bilhões de reais até abril de 2013. Desse valor, senador Jaime Campos, 32% são financiamentos habitacionais e mais 8% são do chamado Minha Casa Minha Vida. Muito bem, Minha Casa Minha Vida. Passemos a outros gastos do PAC, senador Jaime. Os investimentos das estatais são 27% do PAC. Praticamente todo esse investimento é das empresas do grupo Petrobras. Na verdade, a Petrobras e subsidiárias investiram mais de 190 bilhões de reais em 2011. Ora, os investimentos dessa empresa seguem o seu plano de negócios, sua estratégia empresarial, não são uma iniciativa governamental. Aliás, já alertei aqui nesta tribuna que a interferência do governo na Petrobras tem resultado na descapitalização da companhia, exigindo aumento do investimento em condições muito precárias de financiamento. Para minha honra, concedo uma parte a Sua Excelência, o senador Jaime Campos. Obrigado, senador Pedro Táxi. A minha intervenção será rápida. A Vossa Excelência vem em bom momento fazer aqui este pronunciamento em relação ao PAC. Criar uma peça de ficção, ou seja, uma marca, querendo construir como se fosse uma grife, dando a entender que tudo aquilo que estava no PAC era uma prioridade por parte do governo federal. Todavia, na verdade, na prática, isso não tem acontecido. Haja vista, quando Vossa Excelência fala aqui dos ajustes fiscais, fala aqui das obras que poderia estar inserido e com isso resolvido, não é verdade. Vossa Excelência tem um conhecimento, já conhece bem essa matéria, então todo o orçamento previsto lá no Ministério do Transporte de 17,8 bilhões, neste ano de 2013, apenas 4 bilhões foram realizados, ou seja, nós estamos no mês de agosto, acabando já o ano 2013, nem 50% dos valores que estão no orçamento já foram realizados. E assim por seguinte. Então, o PAC foi uma marca forte que o governo fez através do aturamento dos órgãos de comunicação e a sociedade colocou na cabeça que tudo aquilo que está previsto no PAC será realizado. Então, é uma falsa que construíram. O governo, lamentavelmente, foi muito competente por um lado, por outro lado, construíram um discurso, uma falácia, que na prática não acontece nada. E Vossa Excelência tem toda a razão quando fala aqui do PAC e, acima de tudo, dos ajustes fiscais, da própria Petrobras, que era orgulho de todos nós brasileiros, que, lamentavelmente, pelo que nós temos conhecimento, está literalmente quebrada, falida. Haja vista que há pouco dia atrás tinha uma denúncia de um cidadão que fez uma denúncia séria e grave, que agora o Ministério Público, se não falha a memória, vai começar a apurar, que foi forçado a desmentir e agora ele foi embora para Dubai. Ao mesmo tempo ele disse, ó, tudo que eu disse no Brasil é verdade. Pode mandar apurar que vão chegar alguém ou alguém fez mau uso desse dinheiro. Portanto, Vossa Excelência tem toda a razão.
quero cumprimentá-lo, sobretudo, pela sua coragem de vir diante dessa tribuna aqui fazer uma afirmação que todas elas, com certeza, é verdade, e o povo brasileiro tem que ter conhecimento da verdade que está acontecendo no nosso país. Parabéns, senador Pedro Taques. Muito obrigado, senador Jaime. É que alguns pensam que no Brasil ainda existe bobó cheira-cheira, como se diz lá em Várzea Grande, a terra de Vossa Excelência, na passagem da Conceição, lá em Bom Sucesso, onde Vossa Excelência nasceu, senador Jaime Campos. Bobó cheira-cheira não existe mais. Vossa Excelência falou certo. Do que estava autorizado no orçamento, só foram pagos 36% em 2011, 30% em 2012, 42% em 2013, e o ano está quase acabando, já considerados os restos a pagar, senador Jaime. Em Mato Grosso, não é muito melhor. Do valor autorizado para as obras do PAC no nosso estado, foram pagos 41% em 2011, 37% em 2012 e até agora, em 2013, só 25%, como Vossa Excelência acabou de fazer referência. Mas com todas as insuficiências, o governo federal conseguiu gastar 56 bilhões no orçamento que chamou de PAC. Com que resultados? Quais resultados? O que fez para enfrentar os principais gargalos da economia brasileira? Primeiro, as ferrovias. A Ferrovia Norte-Sul gastou, desde 2007, 3,4 bilhões para 855 quilômetros que não podem nem ser usados porque precisam ser refeitos. E eu já denunciei aqui, desta tribuna, o famoso Juquinha da Valec. Eu tenho certeza que o senhor se recorda desse nome, o famoso Juquinha. Continua parada esta ferrovia lá em Palmas, sem perspectiva de funcionar, até porque não existe sequer um modelo de operação. A Ferrovia Oeste e Leste, na Bahia, senador Jaime, em andamento há vários anos, tem só 16% das obras civis feitas e está tendo seu projeto de engenharia quase que inteiramente refeito. A Ferrovia Transnordestina, feita por iniciativa privada com financiamento do BNDES, é bom que se ressalte, se arrasta desde 2006 sem previsão de conclusão e passou, pasmem, de 5,4 bilhões para 7,5 bilhões de reais. A nossa ferrovia de integração do Centro-Oeste, a chamada FICO, de Campo Norte, em Goiás, até Lucas do Rio Verde, tão importante para Mato Grosso, sequer saiu do papel. Estão adiando para setembro, dezembro, nunca chega. Parece Dom Sebastião que nunca vem da África. Essa ferrovia não vai terminar nunca. Sequer saiu do papel. Entrou na nova onda mágica de concessões com dinheiro público e risco, dinheiro público e o risco também público. Mais ou menos a socialização, né, do lucro e a capitalização do prejuízo. E com isso, desapareceu do radar do PAC. Isso para não falar do famoso trem-bala, um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro. Um tapa na cara. Aqui eu votei contra o trem-bala. Um projeto que começou sendo vendido ao país como inteiramente privado e necessário para a Copa do Mundo e que acabou com 37 bilhões de dinheiro público e sem data para sequer começarem as obras. Me parece que só nos estudos quase 300 milhões de reais. A licitação para essa concessão já foi adiada inúmeras vezes. Nesse caso, aliás, é melhor que continue sendo adiado o resto da vida. É melhor que não saia do papel. E para as rodovias, senador Jaime, senador Assir, a nossa BR-163 em Mato Grosso continua matando centenas de brasileiros por ano e nem uma palavra nos relatórios do PAC sobre os seus pontos mais críticos no nosso estado, que já exigem há anos uma duplicação ou pelo menos uma reconstrução de Sinop, né, até Posto Gil, de Posto Gil até Rondonópolis. E se vamos olhar no orçamento, dos 474 milhões autorizados para a estrada em 2012, foram realmente concluídos e pagos apenas 43% em 2013. Pasmem, unicamente 3% disso, ridículos 23 milhões de reais. A mesma coisa ocorreu para a BR-364, outro eixo essencial da nossa economia, da economia do estado de Mato Grosso. O orçamento ínfimo de 88 milhões em 2012, só foi executado, senador Assir,
59% até agora em 2013. Sem orçamento nenhum, os restos a pagar só foram executados em 4%. A BR-163 só é lembrada no relatório do PAC pelo trecho paraense até Santarém, que é também muito importante para o escoamento de nossa produção através do Porto de Santarém, como já fiz referência. Mas mesmo esse trecho é jogado para o final de 2015. Para minha honra, concedo uma parte a Sua Excelência, o senador Assir, digno representante do PDT do Estado de Rondônia. Só para cumprimentá-lo, senador Pedro Taques, pelo seu pronunciamento. Em todas as citações que Vossa Excelência fez, eu me refiro e vou me restringir somente a 364, que eu a conheço. E muito bem, né? Tanto a 364 no seu estado de Mato Grosso, quanto a 364 no nosso estado de Rondônia, como também segue para o estado do Acre. É uma rodovia que nós começamos a debater a sua restauração, senador Pedro Taques, aqui no Senado e no DENIT em 2009. 2009. Nós conseguimos o início da restauração este ano, e um trecho que está bem adiantado, o segundo trecho, que é o segundo trecho entre Pimenta Bueno e Ouro Preto Oeste, o trecho entre Ouro Preto e Ariquemes a Itapuã, está iniciando ainda. Hoje pela manhã estive no DENIT pedindo para que haja um comprometimento maior do órgão para que dê a ordem de serviço entre Pimenta Bueno e Vilhena, que é o trecho número 1. Sim. Portanto, realmente, Vossa Excelência tem toda a razão em colocar essa falta de ação do DENIT para com as nossas estradas. A produção agrícola aumenta ano a ano, batemos recorde em cima de recorde, ou seja, a iniciativa privada faz a sua parte, mas não temos condições de dar escoamento da produção na mesma velocidade que aumenta a produção agrícola. Portanto, meus cumprimentos pelo pronunciamento, e fica aqui também o nosso pedido para que o trecho 1 da BR-364 seja dado a ordem de serviço e toda ela tenha restauração. E comecemos logo a duplicação da BR-364, que já se faz necessário, é um sonho, como também a ferrovia ligando Porto Velho, Vilhena, Lucas do Rio Verde, Cuiabá, e que venha integrar a malha ferroviária brasileira. Isso se discute há muitos anos. Nós colocamos no PPA 2012 a 2015 o início do projeto de Porto Velho a Vilhena, porque de Vilhena até unir com a malha ferroviária brasileira já está no PAC, já tem projeto, já está em fase de licitação, mas são promessas que não acontecem. E nós precisamos dessa ferrovia mais do que nunca, em função do alto crescimento, da alta produção agrícola dos nossos estados, tanto o nosso estado de Rondônia quanto o estado do Mato Grosso. Nós precisamos de mais dessa ferrovia. Meus cumprimentos. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Senador Assir. O PAC está empacado, senador Assir, está empacado. Quem sabe o general do DENIT, com a sua caderneta famosa, ele possa desencravar o que está empacado. Ora, meu amigo mato-grossense, se eu perguntar a você ou a qualquer outro dos nossos irmãos que aí vivem, qual é a obra viária mais importante do Estado? A que mais aflige a economia e a segurança das pessoas? A resposta virá imediatamente. As BRs 163 e 364. E a possibilidade mais imediata de desafogar o transporte das safras é poder acessar a hidrovia em Santarém, também pela BR 163. Já se sabe disso há anos, há décadas, mas essas obras centrais se perdem entre 115 outros, entre aspas, empreendimentos carimbados como PAC em Mato Grosso. E as execuções se arrastam de forma indefinida. Os contingenciamentos se sucedem. Que planejamento é esse que não define prioridades? Isso não é planejamento, não é projeto estratégico de país. Não é projeto estratégico de país. Um verdadeiro projeto de governo define as prioridades em função dos problemas mais críticos da população, sabendo que os recursos públicos são escassos e trata essas prioridades como verdadeiras prioridades. Não deixa faltar o dinheiro para esses projetos e concentra a capacidade técnica e administrativa de execução das obras e serviços para concluir os projetos. Senhor presidente,
senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é preciso cobrar, senador Cícero, menos marketing, menos propaganda e mais gestão pública. Vamos olhar para a ação do governo que nos é vendida pomposamente como PAC, com a mesma firmeza, com o mesmo senso crítico que a nossa gente já demonstrou quando obrigou este legislativo a começar a legislar sobre a moralidade pública, senhor presidente. Vamos transformar o sonho compartilhado nas ruas deste país em realidade para o nosso povo.